Eu tava aqui crochetando, fazendo minhas bases, fazendo o meu trabalho. Aí de repente eu comecei a pensar e passou um filme na minha cabeça sobre toda essa trajetória, por todos os percalços, por todas as conquistas que eu tive ao longo desse ano, desde que eu comecei a fazer crochê. E eu quero compartilhar um pouco com vocês essa minha trajetória, essa minha experiência e principalmente deixar uma mensagem para vocês de que tudo tem seu tempo. E se você quer saber um pouquinho mais, fica nesse vídeo que eu vou falar tudo. Cordelzinhos, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso que esse canal é o vídeo de hoje, onde eu vou falar. Eu vou falar enquanto eu tento crochetar. Porque eu sou dessas pessoas que falam com a mão e para falar, olhar olho no olho. E eu acabo perdendo o foco aqui do que eu estou fazendo. Gente, eu vou até me ajeitar aqui que a prosa é boa. Eu tô aqui fazendo as minhas peças, vou até me aconchegar aqui no meu cantinho. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, que para quem não sabe, eu sou crocheteira, graças a Deus eu sou crocheteira e com muito orgulho. E eu estava aqui fazendo o meu crochê e começou a passar esse filme na minha cabeça, né? Hoje, por exemplo, eu tô com essas bases aqui, ó. Eu passei essas duas aqui ontem, ó. Uma, duas, comecei a passar a branca. Hoje de manhã eu não peguei no crochê, mas eu consegui agora, né, um pouquinho antes do almoço e no período da tarde estou fazendo as bases, eu fiz 3. Ontem eu tirei o dia para passar o verde, quem tá me acompanhando sabe, né? O verde em todas as flores que eu tinha guardado. E você vê isso aqui, pronto, é uma alegria, é uma satisfação, é um orgulho muito grande. Porque quando eu comecei a fazer o crochê, quando eu aprendi a fazer o crochê, não era assim as coisas. Quando eu resolvi fazer o crochê para vender há muitos anos atrás, que eu já contei a história aqui, que eu comecei, eu parei, eu voltei 1000 vezes. Mas no meu começo, eu demorava um mês para fazer um jogo de banheiro. E na época, poderia ser bastante cobrar R$100 no jogo de banheiro, né? Pra época, R$100, comparado com hoje em dia, que o dinheiro não tem tanto valor, R$100 vai fazer uma comprinha, né? Há muitos anos atrás, R$100 parecia ser caro, mas é uma peça artesanal, uma peça que bem cuidada dura a vida toda. E assim, você pensar que eu fazia um jogo de banheiro e vendia a R$100, era o que eu ganhava por mês. Só que a gente esquece que a venda é R$100, mas e o que você gastou de barbante? Então o retorno ele era muito pequeno, mas eu não conseguia produzir tanto. Eu não tinha habilidade, eu não tinha tempo. Então eram vários fatores assim. E por muitas vezes, por causa dessa falta de prática, essa falta de paciência e a necessidade, eu acho que isso é um ponto muito crucial que faz com que a gente desista e desanime. Principalmente desanimar e depois desistir. A necessidade é muito complicada. É complicado a gente lidar com o que a gente precisa, né? Então isso faz com que a gente tome decisões mais assim afobadas e acaba indo para outros caminhos. Então muitas vezes eu parei de fazer o crochê porque eu não conseguia produzir o suficiente para conseguir um salário, eu não conseguia produzir o suficiente para tirar um dinheiro que realmente fosse me ajudar dentro de casa.
Então, essas coisas é tudo uma questão de tempo. Só que muitas vezes a gente não tem esse tempo para esperar e a gente simplesmente deixa de lado. Hoje, depois de muitos anos e depois de muitas idas e vindas, né, eu vejo a importância do tempo, a importância da gente realmente querer fazer e acontecer. Eu sei que tem muitas pessoas que se esforçam e acabam não conseguindo, porque não é só a questão de você querer, são vários outros fatores. Querer, tem que fazer, tem que correr atrás, tem que se especializar, tem que se qualificar, tem assim que são muitas questões e muitas vezes a gente tem pressa. E quando eu voltei a fazer o crochê há um ano atrás, já passou de um ano, né? Que eu voltei a fazer o crochê para vender, eu passei muito perrengue, gente. Muito perrengue. Perrengue assim, de não ter uma estrutura, por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu tivesse me qualificado, vamos dizer assim, tivesse aprendido novas peças, novas técnicas, aprendido mais sobre materiais e tivesse visto mais vídeos sobre vendas, sobre marketing e tudo mais para vir assim com o pé na porta, a realidade, a prática do negócio é uma outra coisa. E quando você não tem um preparo emocional, um preparo financeiro, um preparo mesmo, você vai dar certo, mas vai cambalear. Então, em muitos momentos eu cambaleei, né? Em muitos momentos eu realmente assim, eu respirei fundo, pensei assim, será que eu não tô insistindo em algo que não é para mim? Será que, por exemplo, quando as vendas, quando você começa a fazer, tem um detalhe muito interessante. Quando a gente começa a fazer e fala, não, é isso que eu quero, não sei o que, a gente está empolgado. E a empolgação faz com que a gente divulgue mais, que a gente mostre mais, a gente fale mais, a gente faça mais. E isso automaticamente faz com que a gente apareça muito mais. Isso chama cliente, chama potencial cliente, atrai o olhar das pessoas para o nosso trabalho. E a gente consegue vender. Aí, conforme vai passando, a pessoa compra uma vez, ela talvez não vai precisar desse produto de novo, tão cedo. E vai começando a esfriar, porque você não vai sempre vender para as mesmas pessoas, você tem que achar pessoas novas. E quando dá aquela esfriada, você já vendeu para parente, já vendeu para amigo, já vendeu para vizinho, conhecido, aí você tem que abrir um pouco um leque, dá aquela pausa, dá aquela esfriada. E o que você faz? Desanima. E nesse desânimo, a gente posta menos, a gente produz menos. Os pensamentos negativos, elas tomam conta da gente. E isso faz com que a energia ao redor fica mais complicado. E quando a gente lida com um negócio, um empreendimento dentro da nossa casa, é muito fácil a gente se perder. A gente se perde no meio das tarefas diárias, a gente se perde nos nossos pensamentos. Isso envolve não só a gente, mas envolve as pessoas ao nosso redor, pessoas que acreditam na gente, pessoas que colaboram com a gente e principalmente se já não colabora, se já não acredita no nosso trabalho, o negócio começa a dar uma baixa, aí, gente, a vontade de falar, meu Deus do céu, acho que eu vou parar, é grande. Então, são fases no nosso trabalho que eu tenho que dizer para vocês que são fases, né? Que a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai passar por momentos de insegurança, mas eu acho que para a gente continuar firme no nosso trabalho, no nosso negócio, e isso eu não falo só no crochê, né? Mas eu falo isso por experiência própria, de eu ter tido outros produtos, ter trabalhado já com outros nichos, né? A gente tem que estar muito certo do que a gente quer, né? A gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo aquilo.
Porque senão, gente, tantos desafios que aparecem no nosso caminho que é muito mais fácil a gente se render e falar assim, chega disso e fazer qualquer outra coisa, do que a gente insistir, né? Eu, quando voltei a fazer o crochê, há um ano e pouco atrás, eu já decidi fazer de uma forma diferente, né? Divulgando mais em outras redes sociais. Ainda hoje eu vou... Olha, gente, o Instagram é um trem que eu tô aprendendo a mexer. Eu não tenho muita paciência. Mas eu já resolvi, por exemplo, a fazer o canal no YouTube, né? Uma forma de divulgar meu trabalho, uma forma de falar, trocar experiências com vocês, dar dicas, mostrar, né, o dia a dia, o meu dia a dia, né? Então, assim, eu comecei fazendo diferente, mas já avisando o porquê que eu tinha escolhido o crochê e não tinha escolhido o feltro, que é algo que eu sei fazer. Por que eu estava voltando a fazer o crochê e não continuei vendendo lingerie, vendendo os produtos mais 18, ou por que eu não estava fazendo mais sabonetes artesanais? Por que eu escolhi o crochê? Qual era o intuito de eu fazer essas peças? Então, em todo momento, quando o bicho pegava, quando assim eu pensava, meu Deus, olha, tá complicado, voltava aquele sentimento, Jaque, por que você escolheu fazer o crochê? Né? Então, quem sabe da minha história, sabe que eu optei, né, em conjunto com meu esposo, a ficar em casa para eu dar o suporte para o nosso filho autista, que está em desenvolvimento, que está assim maravilhosamente bem, e eu agradeço a Deus demais, demais, demais por eu ter essa oportunidade de ficar em casa, que eu sei que não é a mesma oportunidade de outras mães, principalmente atípicas, né? Então eu poder estar perto do meu filho e conseguir me encontrar em um tipo de trabalho que eu possa fazer dentro de casa foi maravilhoso. Então toda vez que eu pensava assim, não tá legal, parece que não vai dar pé, eu acho que eu tô dando um murro em ponta de faca, eu pensava, poxa, mas eu escolhi porque me dá prazer, porque eu gosto de fazer, porque eu posso fazer em qualquer lugar, eu posso fazer no ônibus, eu posso fazer na praça, eu posso sentar ali no meu quintal, pegar meu barbantinho, sentar ali na cadeirinha debaixo de uma árvore e ficar. Eu posso estar aqui, igual eu estou hoje, debaixo da minha cobertinha, assistindo aqui uma minissérie, né? Eu posso, por exemplo, posar na casa da minha mãe no final de semana e levar meu crochêzinho e fazer. Eu posso viajar, posso ir pra praia e levar meu crochê. Eu posso vender aqui pro meu bairro, eu posso vender para qualquer lugar do Brasil, do mundo, se eu achar cliente para fora do Brasil. Então, quando você começa a colocar todos os prós, o contra fica tão pequenininho. E quando a gente está começando, ou recomeçando, porque, igual eu falei, eu estava recomeçando, a gente se depara com dificuldades que são bem, assim, são muito comuns. É a dificuldade não só da venda, não só da abertura de conseguir outros clientes que não sejam só as pessoas próximas de você, é você conseguir manejar o dinheiro que você recebe, você precificar de forma correta, você, por exemplo, saber como que você vai manejar todo esse dinheiro que entra, que sai, o quanto você pode investir, dá aquele medo de você investir mais e acabar, não tendo venda, dá medo de você arriscar e fazer uma compra grande e achar que vai ficar tudo parado. Então são desafios e muitas coisas são mais da nossa cabeça mesmo, né? É medo, a gente sente medo, insegurança. E olha, nesse 1 ano e pouco, eu digo para vocês que eu fui de uma pessoa que vendia às vezes R$100 por mês a uma pessoa que já chegou a ganhar mais do que um salário mínimo. E isso que eu falo do meu pagamento, não estou falando de venda, valor de venda. Né? Porque quando a gente pode vender R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$500.000, hipoteticamente falando. Mas o quanto que você vai descontar de material? Eu estou falando de salário meu, eu já tirei mais do que um salário mínimo, muito mais do que um salário mínimo.
Teve mês que eu tirei R$ 900, teve mês que eu tirei 500 só, teve mês que eu tirei 1.500, 1.700, 1.800. Então teve assim, né? Como teve meses lá no início que eu vendia R$ 100 só. Então, são fases. E muito dessas fases que eu tive e dessa melhora de vendas foi aprendendo com o tempo. Entre trancos e barrancos, muitas coisas que aconteceram, decisões às vezes equivocadas, peças que eu achei que ia sair rápido, peças que demoraram um monte para sair, investi em materiais nada a ver, gastei às vezes o dinheiro que eu não podia gastar. Então são coisas que você vai passar, mas aí você tem que estar com o teu pezinho no chão e contornar a situação e ter fé que você vai conseguir. Tem uma coisa que eu aprendi também nesse tempo, que só o tempo nos ensina, a gente acreditar no nosso trabalho. É muito difícil você querer impor às pessoas acreditar no seu trabalho, acreditar que você pode viver disso, que você pode fazer disso como uma renda, se você mesmo não acredita. Sabe? É você não falar para as pessoas, você não ter orgulho daquilo que você faz. Eu acho assim também que a partir do momento que a gente visa o nosso crochê como um trabalho, e isso é real, gente. Esse papo não é para quem faz o crochêzinho para distrair, para curtir, enfim. Não. Para quem tem tanto como uma renda extra ou como um trabalho mesmo, único e exclusivo, a partir do momento que a gente leva a sério a ponto de considerar um trabalho, as coisas vão se encaminhando mais. A gente mostra profissionalismo para as pessoas. E isso eu não falo só na forma de você embalar, na forma de você mostrar, na forma de você divulgar, é o tratamento que você tem com o seu cliente, é o feedback que você corre atrás, a forma que você impõe as suas regras, afinal é seu ateliê, é suas regras, né? A partir do momento que você cobra uma entrada para pegar uma encomenda, quando você não reserva peças para pessoas que você nunca viu na vida e que não vai te dar um sinal. Então, algumas mudanças que você vai aprendendo ao longo da vida, às vezes só através de pancada e não só com as outras pessoas hablando e falando, gente, não faz muito assim que não deu certo, eu fiz e não deu. Às vezes a gente parece que quer testar, né, para ver se vai acontecer com a gente. A gente nem imagina que possa acontecer com a gente, né? E a gente fica nessa insegurança. E a insegurança é um bicho complicado. Porque se a gente não tem segurança no nosso trabalho, você pode acreditar, mas você é inseguro. Eu não vou fazer para longe porque, eu não sei, vai que a pessoa não gosta. Cara, se você tá fazendo teu tapetinho bonitinho, tá rematando direitinho, você tá comprando barbante bom, não precisa ser o barbante mais caro, mas é um barbante bom. É um barbante que não vai manchar, que não vai desbotar. Cara, tá bonitinho. Você tá com medo do quê, mulher? Né? Então, assim, a insegurança é muito complicado. Você vai fazer uma peça e você já fala assim, eu vou colocar um precinho bem baratinho, vai para sair, porque vai que não vende. Você tem que colocar um preço barato, um preço mais em conta, porque você calculou e viu que vale a pena para você fazer mais barato, que você vai ter lucro mesmo sendo uma peça mais em conta. E não assim, eu vou colocar barato, senão eu não vendo. Sabe que você já tá pondo uma energia lá esquisita na peça, meio torta, né? Uma energia meio torta no negócio. Então, assim, você tem que acreditar no seu potencial. Não, eu, por exemplo, eu vendo meus tapetes a 25, não é porque meus tapetes são ruins, porque eu não acredito, não. Porque diante do tempo que eu gasto para fazer, o material que eu uso, os modelos que eu uso, para mim é lucrativo. Para mim tá bom. Então, assim, é muito complicado a gente não dosar o que é insegurança, o que é acreditar, o que não é acreditar no nosso potencial, né? Já teve gente que falou, eu acredito no meu potencial, mas eu não consigo vender. Mas então você tem que ver a sua estratégia. Às vezes você tá, por exemplo,
É a mesma coisa eu querer ficar só postando coisa no Instagram para vender. Eu não vendo pelo Instagram. O meu foco maior é Facebook, mas foi com o tempo, foi com o tempo. Lá eu tenho no meu Facebook, tem aquelas estrelinhas, tipo bom vendedor e tudo mais. O meu tá no máximo lá. Mas foi anos vendendo não só crochê, mas vendendo outras coisas também. Depois que eu descobri que eu conseguia vender, que eu comecei assim a me desprender dessa ideia assim que ai, é vendedor, tem que ter dom, tem que ter jeito. Eu descobri que eu tinha um jeitinho pra coisa. Eu sempre, volta e meia, tava vendendo com um monte de coisa. Então, é você ter segurança sobre. Se você tem segurança, que você tá com material bom, que você tem uma segurança com seus pontos, com as suas peças tão bonitinha, tão perfeitinha. Se você tem segurança no seu trabalho, gente, é só ir. Eu sei que é difícil a gente pensar dessa forma, principalmente quando as coisas estão complicadas. Mas se a gente não acreditar e não ter um propósito, não faz muito sentido. Hoje eu sei o porquê que eu faço crochê em casa e não faço, sei lá, qualquer outra coisa. Porque eu amo fazer isso aqui. Isso aqui pra mim, gente, ontem eu trabalhei pra caramba. Gente, eu trabalhei pra caramba, passando verdinho, passando as bases, fiz venda ontem, gravei vídeo, cuidei da casa, fiz um monte de coisa. Eu trabalhei bastante ontem, mas você vai deitar à noite cansada, exausta, mas com aquele sentimento assim de missão cumprida, né? Eu sei o meu propósito com isso aqui. Eu descobri dentro do crochê uma forma de eu ajudar a minha família a ter uma condição de vida melhor, junto com meu esposo. Então, para mim, isso aqui, eu não faço só porque eu acho legal, porque eu gosto, eu acho bonito, porque tá no hype, porque crochê tá super em alta, nunca saiu de moda, mas tá super em alta. Eu faço porque o meu propósito é ajudar a minha família. Então, todas as barreiras que vão acontecer no nosso caminho, porque vão acontecer, né? Se não aconteceu, vão acontecer. Mas isso faz parte da vida, porque a gente está em movimento. Muitas coisas saem fora do lugar sem que a gente espere. Mas aí que vai da nossa, como se diz, a capacidade de entender que tudo tem o seu tempo, mas que nós temos que correr atrás das nossas oportunidades, não só esperar as oportunidades, a gente acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso potencial e correr atrás. Eu sempre falo para vocês da palavra oração, independente da sua religião, do seu segmento, da sua crença. A palavra oração é orar, você pedir, você rezar, né? Mas agir, oração, oração, né? É você orar, é você pedir, você agradecer, mas você agir também, né? Às vezes, aquela técnica que você está empregando, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu já tentei de tudo, mas será que você já tentou de tudo? Ou tenta tudo de novo, mas de uma forma diferente? Às vezes é uma forma que você divulga, às vezes é uma legenda, às vezes é uma foto, às vezes é a posição da foto. Às vezes você está, por exemplo, colocando o tapete, em vez de você colocar no chão, por mais que teu piso seja um piso bruto, sabe, só no cimento, coloca teu tapete bem ajeitadinho, bem arrumadinho lá, tira uma foto, fica bom. Tem aplicativos também hoje em dia que você pode tirar o fundo da tela, às vezes você pode sim colocar num piso quebrado ali, mas ficou bonitinha a peça, você consegue tirar o fundo e colocar um outro fundo, um fundo branco, totalmente branco, principalmente plataformas igual Mercado Livre, Shopee, eles têm preferência que o fundo seja branco, porque eu acho que destaca mais a peça, enfim. São regras da plataforma, dependendo de onde que você vai publicar. Então, assim, às vezes você tá, por exemplo, colocando um tapete em cima da cama, né? E em cima da cama a gente sabe que é fofo, então a peça fica meio ondulada, às vezes o ângulo da câmera não fica legal, às vezes a peça fica escura, porque meu quarto, se eu tirar coisa no meu quarto, fica horrível, porque é escuro o meu quarto, né? Então, às vezes a forma que você tá fazendo não tá dando certo, então a gente vai lá, arruma o GPS, recalcula a rota. E o mais importante é a gente saber muito
o motivo que a gente está fazendo. Não fazer só por fazer. Se você está fazendo só por fazer, tudo bem. Mas assim, se você quer trabalhar com isso, porque ele vai ter desafios, ele vai ter perrengue, vai ter coisas que você vai ter que lidar, como qualquer profissão. Você vai ter que, às vezes, trabalhar um pouco mais, você vai ter que puxar um pouco mais, você vai ter que se dedicar um pouco mais, porque é o seu negócio, você está correndo atrás do seu. Quando a gente trabalha no CLT, você está trabalhando para outra pessoa. Então, se você está trabalhando para uma linha de produção, por exemplo, de chocolate, você está trabalhando para uma fábrica que vende chocolate. Então, tem a pessoa que vai fazer a parte da venda, do marketing, da distribuição, da entrega, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você só está produzindo ali os ovos de Páscoa, por exemplo. Né? Agora, ou seja, tem outras tarefas que vai ser delegada a outras pessoas. A gente que trabalha em casa, a gente que trabalha com crochê, que às vezes não tem uma outra pessoa para dar uma mão, por exemplo, para fazer uma entrega, ou finalizar uma carreira, ou fazer florzinha, ou colocar pérola. Quando é só você, é uma empresa, né? Uma empresa de uma única pessoa, você tem que lidar com várias situações. Às vezes você não está preparada para isso, mas você consegue se preparar, né? Você consegue, com o tempo, você achando formas de você fazer com que as coisas aconteçam, né? E tudo, gente, tudo tem o seu tempo, né? Mas corra atrás, né? A gente tem que correr atrás do nosso sucesso. Não é pensar assim, eu vou fazer mais ou menos porque é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que mostrar serviço. Né? A gente tem que mostrar. E eu vejo durante toda essa trajetória, desde as minhas primeiras vendas, lá mil anos atrás, hoje, né, sabendo o que eu sei, as técnicas que eu sei, os tipos diferentes de materiais que hoje eu trabalho com fio fino, com fio lisa, com fio cleia, trabalho com fio de malha, trabalho com fio náutico, com barbante 8, barbante 6, barbante 4. Eu consigo fazer tapete, eu consigo fazer bolsa, eu consigo fazer brusinha, consigo fazer roupa de bebê, sabe? Eu consigo fazer tanta coisa no crochê. Sabe, hoje eu consegui, fazer tudo isso aqui, sabe, em tão pouco tempo. Vocês acham que a Jaque, de alguns anos atrás, ia conseguir fazer essas bases em tão pouco tempo, igual eu fiz? Porque assim, eu falo assim, eu fiz ontem. Na cabeça das pessoas, eu gastei os 24 horas do meu dia fazendo isso. Não, foi um pedacinho da manhã, um pedacinho da tarde, um pedacinho da noite. Né? Se eu contar, não deu ali nem 9 horas, entendeu? Se a gente for cronometrar, é de pegar tipo um pouquinho que eu peguei de manhã hoje, um pouquinho que eu peguei agora à tarde, antes de gravar o vídeo, não dá nem 24 horas. Então, se você pensar que em 24 horas eu fiz isso aqui, eu tenho um orgulho tão imenso de mim, um orgulho tão imenso da minha trajetória, e eu quero que vocês possa olhar, parar um pouquinho e pensar na trajetória de vocês. Pensar o quanto vocês estão correndo atrás, o quanto vocês lutam, o quanto vocês batalham para estar em pé e mostrando as peças de vocês e divulgando e fazendo feira e vendendo em Shopee e aqui no canal mostrando as peças de vocês. Às vezes a gente dá uma desanimada, mas nessas horas que você tem que pensar na sua trajetória. Quantas coisas você abriu mão, às vezes de comprar para você, para comprar um barbante. Quantos momentos, às vezes de sair de um passeio, ou ficar aí de perna pro ar e você ali firme e forte nas suas pecinhas. Noites, às vezes, mal dormidas, levantando cedo, dormindo tarde, para entregar um trabalho, para entregar uma pecinha, para cumprir, para fazer uma encomenda. Então, o nosso trabalho ele é muito divino, ele é muito precioso e a gente tem que ter muito orgulho da gente. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes para você que está me assistindo, as vendas não estão muito legal, às vezes as coisas não estão do jeito que você planejava ou gostaria, mas se acalme.
pense na tua trajetória, pense na sua luta e pense nos próximos passos. O que dá para fazer diferente? O que você pode fazer para inovar? O que você pode fazer para melhorar? Porque a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Sempre tem coisas novas para a gente aprender e sempre acreditando no nosso trabalho e pensando no nosso propósito. O porquê que eu faço isso e não aquilo, né? Por que eu estou trabalhando com crochê e não estou fazendo qualquer outra coisa, né? Porque eu sempre falo que o crochê, eles nos escolhem. Eu falo que o crochê nos escolhe porque tem pessoas que amam crochê, mas não conseguem fazer. Então, se você consegue fazer crochê, o crochê te escolheu, é um dom que só te pertence. Mas a gente trabalhar com ele e a gente conseguir desenvolver isso e poder ganhar com isso é uma coisa muito de escolha nossa, né? Porque você pode ter desenvolvido o dom, né, através de técnicas, você ter o seu dom, mas através de técnicas conseguir fazer e você fazer só para você, fazer para doar para outras pessoas. Tem pessoas que têm projetos lindos, que faz casaquinho, que faz toquinha, que faz luva, seja para criança, seja para idoso, usa o crochê para um lado mais beneficente e trabalha com outra coisa. Agora, quando você escolhe o crochê para trabalhar, é definitivamente uma escolha. Então, pensa por que você escolheu. Porque tem outras coisas que a gente pode escolher para trabalhar e conseguir ganhar dinheiro também. Então, assim, pense na sua trajetória. Tenho certeza que é uma trajetória linda. Tem pessoas que aprendeu com a mãe, com a avó, com uma tia, com uma amiga. Tem pessoas que só quebrou a cabeça sozinha ali tentando ver um gráfico e deu certo. Tem pessoas que aprende assim só de olhar, olhando uma foto já consegue. É uns trem louco, né? Mas assim, gente, eu queria passar um pouquinho, né, desses altos e baixos e falando sobre o tempo, como o tempo é precioso para a gente conseguir prática, qualidade, como que se diz? Ser mais produtiva, né? É fácil falar, gente, acorda cedo, faz assim, faz assado, que você vai ser mais produtiva. Mas é tudo prática. O crochê, você vai ficando com um ponto mais bonito? Prática. Você consegue fazer mais rápido? É prática, né? É tudo com o tempo. Por isso que tudo tem seu tempo. E você, durante esse tempo que vai passando, você fazendo ou não, que você utilize para estar se aprimorando, para estar... sabe, agradecendo por todas as suas conquistas, mas principalmente tendo muito orgulho de tudo que você passou durante essa trajetória, né? E foca no seu propósito, pega seu barbante, pega seu crochêzinho para fazer e bora conquistar o mundo, o seu mundo, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, né, meus amores? Então é isso, hoje eu vim bater um papinho com vocês, até hablei demais, porque é o vídeo conjugante, né? Eu vou continuar firme e forte aqui nas minhas bases, amanhã eu já trago peça pronta para vocês. Eu realmente quero focar em terminar essas bases, porque a segunda etapa ela é mais rápida, né? Então eu já consigo ter peças prontas para eu já poder divulgar, porque eu tô precisando, que eu tô zerada, gente, tô zerada. Eu tenho um tapete da videoaula e acabou. Gente, eu tô zerada de pronta entrega. Só que aí você fala assim, Jaque, mas não pode. Eu sei que não pode, mas eu não posso fazer mais do que eu já estou fazendo, né? Então eu também tenho que ter ciência, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem que ter consciência do nosso limite. O limite do nosso corpo e o limite do tempo que a gente tem, né? Eu posso crochetar rápido, mas o tempo que eu disponibilizo e o limite do meu corpo são, enfim. Então é isso, a gente tem que respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo das coisas, né? Porque tudo faz parte, tudo tem ligação e a gente só tem sucesso quando a gente consegue respeitar o tempo, o momento, nossas habilidades, nossas inseguranças e driblar todos os desafios que a gente tem e trabalhar muito bem a nossa cabecinha para a gente, uma jornada que não é tão fácil, se tornar uma jornada leve, né? Se for fazer o crochê para se estressar, é melhor não fazer.
né? Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, mas tem que ter o seu propósito, né? Mas, gente, é isso. Né? Eu vim hablar aqui um pouquinho com vocês. Agora eu vou voltar aqui para a produção, como eu falei para vocês. Gata! Tem que produzir, né? Tem que produzir. Que eu tô amando, gente. Eu tô amando. Este aqui, sem dúvida, é o meu preferido até agora. Todos lindos, maravilhosos, e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus abençoe essas mãozinhas abençoadas que vocês têm. Que a gente possa produzir muito, que a gente possa vender muito, e que vocês possam conquistar todos os sonhos e objetivos e os propósitos que vocês têm na vida. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Até o próximo vídeo de amanhã, que vai estar delicioso, quentinho, crocante e muito belíssimo, porque vai ter peça pronta. Isso aí eu te digo. Se não tiver, gente, vocês brigam comigo. Não, mas vai ter. Tenho fé que vai ter. Não, vai ter sim, peças novas pra estar mostrando as combinações que eu vou estar utilizando. Porque até agora tá basiquinho, é só as bases. Mas cadê? Cadê os tapetes, tudo? Vou trazer pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!